organizar as atividades e saber que há um limite humano de manutenção da atenção. Poucas pessoas conseguem permanecer por um prolongado período com foco numa mesma atividade. Então, você tem que fazer pequenas pausas para recuperar, descansar e depois voltar a essa atividade focada, né? Então, é natural, ninguém consegue. Muitos não conseguem, não posso dizer ninguém, mas muitos não conseguem permanecer por um prolongado período. Principalmente quando a pessoa que está falando, ela pode não ter uma entonação assim, motivante ou assim, que direcione, que motive as pessoas, né? Então pode, quando você vai a uma peça de teatro, por exemplo, assistir a um monólogo, se o ator não for bom, o que vai acontecer? Monólogo, você já deve ter tido a impressão do o que pode causar inicialmente quando você convida uma pessoa, vamos assistir um monólogo. Monólogo é uma pessoa falando sozinha num palco, tá? Se o ator não for bom, não tiver uma entonação ou incentivar a atenção das pessoas, a vida vai ser bem difícil para ele, né? As pessoas não vão assim, gostar da peça. Então, essa é a situação. A forma como é passado o conteúdo por um período mais prolongado pode ser também causadora dessas situações. Então, é uma combinação de fatores, né? É claro que alguns têm o dom, o benefício da natureza própria de conseguir manter a atenção sob quaisquer condições. Tem algumas condições mentais mesmo da pessoa, da própria natureza de uma pessoa, que permitem que ela tenha um foco muito maior. Então, e algumas vezes essa situação que a pessoa fica focada por prolongados períodos de tempo sobre quaisquer situações pode até ser considerado uma condição patológica mesmo, uma doença, né? Eu vou dar um exemplo de um caso que é publicamente conhecido, que é o de um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o Vernon Smith. Ele se anunciou, né, como pessoa que tem uma condição, ele tem uma condição, ele tem síndrome de Asperger, né? Uhum. E de alto desempenho, obviamente, porque ganhou o Nobel, você torna evidente que ele é de alto desempenho. Ele contou numa entrevista que ele tinha uma capacidade de atenção muito grande, que sob quaisquer condições ele conseguia manter o foco por muitas horas para estudar num único assunto. Então, você vê que algumas condições também depende da pessoa, da natureza da pessoa. Então, são vários fatores que precisam ser levados em consideração, o que torna mais evidente ainda a necessidade de customizar, ou seja, especificar. Para cada pessoa tem a sua forma específica de estudar, de assistir aula, mas ela tem que se enquadrar no padrão para o ensino em massas, ensino de massas, né? O ensino de grandes grupos de pessoas, que tem que, de alguma forma, se adaptar a essa condição. O professor vai falar por um período mais prolongado, e a pessoa tem que se adaptar a essa situação também. Agora, como dar artifícios para essas pessoas, né, a gente pode propor essas propostas, né? A gente pode sugerir essas propostas. E existe alguma forma de treinar essa atenção? Treinar como prender a atenção em algo por horas? Existe algum exercício que se possa fazer ou não? Então, a minha impressão, com base na minha experiência, do que eu já vi os estudantes fazerem, a gente pode individualmente tentar identificar o que está causando essa suposta falta de atenção. Pode ser uma situação onde a própria vontade da pessoa em ter um prazer imediato, desviando a atenção para um celular ou para um jogo ou para uma outra atividade, sair do ambiente e vai para outro lugar,
porque ela não está ainda enquadrando as consequências do que ela está fazendo. Então, aí vem uma série de funções cognitivas que precisariam ser reforçadas aí. Né? Como você considera isso? Quando você não consegue ter uma compreensão das informações que você precisa coletar, então, o que você faz quando você não consegue ter a compreensão do que você precisa adquirir de informação? Ora, tem que trabalhar para tentar compreender essas informações que estão sendo coletadas. Então, aí esse é o primeiro esforço. Né? Como que a gente faz esse contorno dessa situação? Mais uma vez, a gente tem que focar e reduzir as fontes de informação do ambiente. Então, a gente vai preparando o ambiente até que a pessoa seja capaz de, mesmo tendo as diferentes fontes de informação, focar só no que importa. Tá? Então, o ambiente tem que estar preparado. Então, o ambiente tem que ajudar também. Tá? Então, o celular é uma fonte de desvio da atenção, desliga o celular quando for se dedicar à atividade que você não tem atenção, para a qual você não tem atenção, né? Então, essa seria a proposta. E é claro, antes de tudo, é sempre tomar consciência, falar o que é a causa do problema. Quando você fala, ou para outra pessoa, ou para si mesmo, que você está ciente do que é a fonte do desvio da atenção, você coloca a causa do problema num plano onde você tem consciência do que está acontecendo. Caso contrário, você vai atuar sobre o problema sem estar plenamente consciente do problema. Né? Uhum. Então, a estratégia é bem universal. É uma estratégia de colocar num plano consciente qual é a situação que está causando o problema. Isso vem da ciência, vem da humanidade como um todo. A humanidade faz isso. Ela precisa definir o problema e colocar em panos claros, assim, em planos claros, qual é o problema para poder resolver. Como que você pode tentar resolver um problema se você não sabe qual é o problema? E quem é a pessoa que tem que dizer qual é o problema? É quem está sofrendo com o problema. Então, é o próprio aluno que tem que descrever o problema para ele mesmo ou para outra pessoa. Fala com um colega lá e diz, olha, eu acho que eu estou com esse problema. Vários alunos vieram me perguntar sobre esses problemas. O que eles fariam para... Primeiro eu perguntava, qual é o problema? O que é? Aí eles começavam a me descrever e eu fazia as perguntas até que eles percebessem o que era o problema. Acabava que eles mesmos sugeriam a solução. Né? Então eu não precisava fazer muita coisa. Eu fazia só algumas perguntas. Então esse era o esforço, o meu esforço. Né? E eu recomendaria para qualquer supervisor de atividades acadêmicas que tivesse a mesma interação, né, com os alunos para ajudar nesse papel aí de suporte, né? Isso vai melhorar a própria atividade acadêmica mesmo, né? Sim. Obrigado pela conversa, professor. Obrigado para quem está assistindo aí. Se vocês tiverem mais interesse sobre o assunto, siga nosso canal nas redes sociais, Kavaná Aprendendo a Aprender. E se ligue para o nosso próximo episódio da semana que vem. Forte abraço e até mais.